Olá para todo mundo, esse é o Juventude em Pauta, começando na TV Assembleia, hoje comigo, Thiago Frison. O Juventude em Pauta é uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude do Governo do Estado. Hoje, o nosso assunto, ele perpassa a nossa capital, a gente fala bastante de ações que acontecem aqui no nosso estado, falamos um pouco de interior também, mas hoje o foco é esse, falar da interiorização das políticas públicas em Mato Grosso do Sul. E para me ajudar não, eles que vão falar desse tema de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Mariana Gomes da Rocha e estou gestora de juventude aqui em Dourados, a capital do interior do estado. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, tá aí a Mariana, ela que é coordenadora da Rede Cor lá em Dourados, que envolve várias pastas, né, Mariana? Além da juventude, mas também a juventude, sobre isso nós vamos falar hoje. E para ajudar a gente também nessa conversa, a gente vai adicionar aqui no nosso estúdio virtual do Juventude em Pauta o Jander Gomes, que é secretário de Cultura. Secretário não, gestor de cultura lá do município de Terenos. Olá, Jander. Olá, Thiago. Olá, Mariana. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer participar desse bate-papo no dia de hoje sobre políticas para a juventude. É isso aí. Bom, como eu falei, a gente fala muito aqui na TV Assembleia, no Juventude em Pauta, das ações que ocorrem, algumas até no interior, mas boa parte delas aqui em Campo Grande. Quando a gente fala de pensar em alguma coisa num município, até ainda que a Mariana brincou Dourados, a capital do interior, mas ainda assim tem alguns desafios até pelo acesso a algumas situações. Eu gostaria de começar pela Mariana. Mariana, quando a gente começa a pensar numa política voltada ao interior, tem um quezinho diferente quando a gente vai pensar em algo ao jovem? O que muda? Será que dá para apontar, fazer algum apontamento nesse sentido? Thiago, recebendo essa pergunta aí, eu acho que sim, existem fatores muito específicos da interiorização da política pública, e quando se fala em juventude, esses quesitos são, óbvio, compartilhados com outras demandas, mas tem algumas coisas que são específicas, sim. Mas eu acho que alguns elementos nas escolhas desses executivos em relação aos gestores podem ajudar. Por exemplo, eu estou gestora da Rede Cor e sou a gestora mais jovem de toda a administração atualmente. Talvez essa coisa de tentar pensar a particularidade da política pública a partir do grupo focal, ou seja, eu sou uma pessoa jovem que também tem a oportunidade de pensar política pública para a juventude a partir de uma realidade de juventude. Acho que isso é um elemento bastante importante em termos de interiorização. E outro processo que não é só sobre juventude, mas é sobre todos nós, é essa virada que nós estamos vivendo da tecnologia e da necessidade de acesso à tecnologia para, de fato, imprimir capacitações de trabalho, capacitação estudantil. Isso tudo está sendo um grande desafio, tenho certeza que principalmente nos municípios menores, porque é lógico, as capitais têm mais acesso democrático à internet. Bom, Mariana, então tem essas questões aí que você acabou de comentar com a gente, mas inclusive o lugar de fala, que eu achei algo bastante interessante, né, na hora de discutir essas questões. Agora eu gostaria de passar a bola para o Jander. Jander, é em Terenos, né? Até que vocês ainda estão próximos de Campo Grande, mas ainda assim eu acredito que existem alguns desafios por aí também ao pensar em políticas para a juventude, né? Tiago, a Mariana foi bem pontual no que ela falou em relação a distâncias, né, e alguns tópicos que a juventude carece de uma atenção mais prestativa, principalmente quando a gente fala de profissionalização e estudo. Nós vivemos, seria até ótimo dizer isso, mas nós vivemos hoje uma situação que a nossa geração não sonhou em passar. E isso tem se refletido muito, principalmente no quesito educação. Terenos realmente está muito próximo de Campo Grande, mas sofreu tanto quanto Campo Grande esse desafio. Com certeza, todos os países do mundo sentiram esse efeito dessa pandemia, né? Mas nós já carecíamos
de uma estrutura para a juventude. Agora, você coloca isso aumentado em relação a esses efeitos. Fica fácil da gente pensar, a gente já vê o problema, visualiza o problema. Hoje, a gente tem uma estrutura em Terenos que eu posso afirmar que ela é pequena, ela é ínfima em relação a toda a estrutura que o Estado oferece. Então, precisa alinhar essas políticas em que o Estado oferece, para o nosso município. Em se tratando de distância, a gente tem essa facilidade, diferente de Dourados, por exemplo. A gente tem aí algumas facilidades, mas acredito assim que ao planejar, algumas Sim. questões são bastante idênticas. Mariana, primeiro ano aí de um novo mandato, uma nova gestão de prefeitos reeleitos ou não, né? A gente está num novo momento para esses gestores. Quando a gente vai pensar nessas políticas públicas, a partir de agora, né? Já que nós temos esse certo período para desenvolver elas, mais 4 anos, qual que é o ponto de partida? Bem, Thiago, isso é uma ótima pergunta, porque nenhum gestor chega no objetivo se ele não souber de que forma ou o que ele está buscando, né? Eu tenho primeiro prazer de participar dessa gestão, dessa reestruturação do município de Dourados, através da gestão do prefeito eleito Alan Guedes, e em relação ao que pensamos em rede, né, para essa nova organização do serviço, é importante dizer para você, telespectador, e com licença, Thiago, que aqui em Dourados a gente está reorganizando os serviços, inclusive a juventude, por isso que a rede COR, a rede de coordenadorias, são várias coordenadorias juntos. Mas nesse momento, principalmente em termos de juventude, mas isso está sendo espelhado para as outras pastas, nós vamos trabalhar no trinômio trabalho, emprego e renda. Nós sabemos que a população mais afetada com a pandemia, em termos de empregabilidade, são jovens. Os jovens estão, de fato, sem uma possibilidade de vislumbrar futuro. Então, nós temos que falar sobre como criar postos de trabalho e ajudar esse jovem a inserir. E aí, aquela mesma tecnologia que também é um problema na parte da inserção democrática do acesso à internet, é também uma oportunidade, porque na medida em que a gente prepara esses jovens, que são cabeças que estão mais próximas da inteligência tecnológica que a gente precisa, que não sofrem esse choque geracional, podem ocupar postos de trabalho. Por exemplo, redes sociais. Nós pensamos em capacitar jovens aqui, né, para trabalhar com rede social, porque a gente vai unir o empreendedorismo local com essas oportunidades também. Porque imagina você tem um garoto, a mãe dele vende bolo, só que a mãe dele não sabe mexer no Instagram. A gente vai pegar esse garoto e vai falar, vamos falar sobre rede social, né? Então você tem que trabalhar o português, porque ele vai colocar uma legenda, você tem que trabalhar a tecnologia, porque ele vai enfrentar as plataformas, e você também está aliando geração de emprego com renda familiar, emprego para esse jovem. Então, eu acho que o nosso trinômio é trabalho, emprego e renda aqui em Dourados daqui para frente. E, Jander, aí no município de Terenos, o ponto de partida vai ser esse também? Vocês vão acrescentar, vocês estão almejando outros objetivos? Como é que tá? Bom, Thiago, para Terenos, a gente está com um processo semelhante, mas não igual. A gente está caminhando na mesma linha de pensamento de Dourados. Só que a gente está fazendo diferente. Nós começaremos a fazer diferente, na verdade. Nós faremos um mapeamento de toda a situação que o jovem de Terenos vive hoje, e a partir desse levantamento, nós vamos pensar em quais políticas nós vamos trabalhar dentro de Terenos. Nós tivemos um passado em relação a essas políticas que foi muito deixado de lado, foi deixado aqui. Então, nós temos que resgatar, em Terenos, nós temos que resgatar essas políticas, é o que eu havia dito anteriormente, nós temos que saber o que o Estado está fazendo para o que nós vamos implementar. E a partir disso daí, a gente vai mensurar essas coisas. Então, nós começamos, eu falo de políticas de levantamento de dados, porque eu trabalho com cultura, né? Eu sou gestor de cultura do município, e a partir de um levantamento de um dado, do mapeamento cultural, a gente começou a pensar em algumas políticas para a cultura. Não é muito diferente em termos de gestão para a juventude. A gente tem que
observar o ambiente do jovem, saber quem são esses jovens, quais são as condições que esses jovens detêm no município, se está estudando, se está trabalhando informal, qual é a renda da família, qual é o objetivo desse jovem enquanto pessoa, se ele quer fazer uma faculdade, se ele não quer fazer uma faculdade, se ele quer partir para o ensino profissionalizante, e a partir disso daí a gente vai estruturar nossas políticas. Hoje, nós temos, em parceria com a Subsecretaria de Juventude do Estado, nós trouxemos o curso de vendas, né, voltado para vendas, a arte de se comunicar e vender bem. Vender mais, desculpa. Esse curso teve uma procura muito grande na cidade, a gente está com uma procura boa em busca de informações a respeito do curso. Por quê? Porque as pessoas, os jovens daqui entendem que eles precisam se profissionalizar. A gente está fazendo esses reforços, né, indo nas rádios, fazendo trabalho de divulgação, porque nesse primeiro momento é o que a gente pode oferecer. A partir desse levantamento que a gente vai começar a fazer, aí sim nós vamos estruturar políticas mais assertivas em relação aos jovens. Eu concordo com a Mariana quando ela diz que a gente tem que inserir as plataformas digitais fazer essa inserção dessas tecnologias para o jovem. O jovem hoje é totalmente tecnológico. Ele já a gente costuma brincar, eu particularmente costumo brincar, que ele já nasce com o celular na mão. Ele já sabe configurar o modem Wi-Fi dele, já sabe acessar programas que, realmente, alguns eu não tenho a mínima ideia de como funciona. Um moleque de 16 anos hoje faz coisas que a gente não faz. Então, essa tecnologia tem que ser empregada? Tem. Mas de que forma? Como a gente vai empregar essas tecnologias? Então, a gente vai fazer esse levantamento, a gente vai começar esse levantamento junto ao Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho aqui da cidade, e a partir disso daí a gente vai mensurar e estruturar as políticas públicas para a juventude de acordo com o que o governo oferece para a gente. É isso aí. Então, a gente tem esses dois cenários de Dourados e Terenos, até como o Jander falou, semelhantes, mas não iguais, né? Mas semelhante. Dentro dessa semelhança, eu queria trazer um outro debate aqui para dentro desse tópico, que infelizmente ainda nós estamos aí em situação de pandemia, muitas atividades ainda não podem ser desenvolvidas, talvez com toda a plenitude, toda a capacidade que poderiam ser feitas antes. Eu gostaria de começar perguntando então para a Mariana, dentro desse planejamento de você, a gente ainda não sabe por quanto tempo a pandemia, como as campanhas de vacinação vão avançar. Mas como que vocês estão considerando as limitações da pandemia no planejamento das ações de vocês? Bem, é um desafio, mas é um desafio que é um compromisso com a ciência e que nós temos que ter enquanto gestores, né? É um compromisso com a vida das pessoas, com as nossas vidas. A gente, hoje, né, dia 1º de março, nós temos 93% das UTIs ocupadas na cidade de Dourados. Dourados é um município que atende outros 35 em termos de política pública de saúde, então as nossas ações estão sendo pensadas, repensadas, questionadas e dialogadas sempre. Mas é sim um respeito que a gente tem como prioridade, diminuir essa quantidade de fluxos de pessoas, né? Mas isso também é uma grande dificuldade, as pessoas, os jovens, né? Os jovens estão com, como eu diria, uma certa ojeriza já também de tanta tecnologia. Por exemplo, esses jovens que estão formando agora, né? Ensino médio, essa juventude não conhece um terceirão com todo mundo de festa e todo mundo se encontrando todo dia, não. Essa juventude, quando começa a falar comigo numa capacitação, numa conversa, já chega assim, estamos assim, né, aula remota, tudo remoto, então a gente tem uma primeira barreira para superar, né, além de respeitar as medidas sanitárias, é como superar esse desânimo que, né, esse turbilhão de uma hora para outra causou na cabeça desses jovens aqui em Dourados. E aí, em Terenos, Jander, é um desafio parecido? Como que vocês estão se organizando aí? Tiago, eu vou dizer uma coisa para você. As falas da Mariana são bem pontuais, porque a gente está vivendo um momento que todo mundo, inclusive nós, estamos ficando cansados da tecnologia. A gente entende que é um momento que requer muitos cuidados, que requer toda a atenção, mas esse é o principal objetivo também de Terenos, saber como tirar o jovem dessa procrastinação que, infelizmente, a pandemia trouxe.
não de uma maneira ruim, de uma maneira preocupante, porque a gente quer sair, a gente quer se divertir, a gente quer ir para os espaços, a gente quer tomar as ruas, a gente quer ocupar o espaço público, mas a gente não tem como fazer isso. O jovem, ele tem um certo ar de liberdade, de rebeldia nesse sentido? Tem, a gente sabe, a gente consegue ver isso nos noticiários, a gente vê isso todos os dias. Mas, em todos os casos, a gente, como gestor, pensando de uma forma bem mais estruturada, a gente fica, como que a gente vai fazer? Então, dentro de todas essas prerrogativas que a gente tem essa preocupação, principalmente com a saúde. E a saúde em si, hoje, é a principal foco. Qualquer política que a gente for pensar vai passar pela saúde. A gente tem a barreira do que a gente vai poder fazer, o que a gente não vai poder fazer, mas a gente tem que ter essa estrutura. O nosso mapeamento vem exatamente, eu falo mapeamento, mas é essa estruturação, né, de entendimento, mapeamento social dessas pessoas, para a gente saber o que a gente vai poder, o que a gente vai poder fazer. A Mariana citou um dado interessante aqui, porque a maioria dessas pessoas hoje estão em aulas remotas. A maioria dessas pessoas não sabem, por exemplo, quem pegou, por exemplo, o terceiro ano no ano passado, para ir para a faculdade esse ano, vai ter um baque muito grande, porque não teve uma atenção de um pré-vestibular, não teve como se dedicar ao ensino presencial mesmo, porque o ensino online é uma coisa. Você está ali de frente a frente com o professor, você conseguindo aquele bate-papo com o professor é outra história, totalmente diferente, a absorção do conteúdo é melhor. Então, quem saiu do terceiro ano agora para ir para a faculdade, já vai ter esse impacto. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em, a longo prazo, estruturar essa educação, né, esse formato de educação, porque as pessoas vão necessitar disso. Esse primeiro contato que eles estão tendo agora com volta às aulas, não é 30%, 40%, eu estou dizendo um número fictício, tá? Não é 30%, 40% em relação ao contato que as pessoas tiveram em 2019, por exemplo. Então, a gente tem essa barreira para enfrentar, a gente tem essa barreira de como sair da tecnologia agora e alinhar ela no dia a dia dentro de toda essa promoção de saúde, de precaução. É um grande, eu admito para você que às vezes eu paro, penso e falo assim, Jesus... Mas é um desafio que vale a pena ser cumprido, porque nós fomos jovens. Toda a estruturação de uma política de juventude também passou por nós. Nós aproveitamos, de certa forma, algumas políticas. E a gente tem essa obrigação moral e ética com a nossa juventude a partir desse momento. É uma situação nova, mas aí para ser vivida. Bom, é isso aí. A gente conversou muito rápido aqui com a Mariana, conversamos muito rápido com o Jander, sempre passou muito rápido. Eu gostaria de perguntar para os dois, para a gente encerrar essa edição do Juventude em Pauta, eu gostaria de mais uma vez começar com a Mariana. Mariana, objetivo desenvolver política pública para a juventude em Dourados. Daqui a um tempo, daqui a uns anos, qual que é o objetivo de vocês? Como que você vê o desenvolvimento de uma ação, ou qual que vai ser a sua coisinha que você vai querer cuidar para poder contribuir com a sociedade? Eu acho que o legado, talvez seja esse, né? Um objetivo, legado, não sei. Para mim, independentemente do quanto tempo de gestão que eu tiver, mas é um objetivo, é organizar o serviço para que a política pública de juventude seja, de fato, uma política pública e não uma política de governo. Porque a política pública é aquilo que permanece, é aquilo que vai ser executado, né? Se pelo menos a gente cria um fluxo, mostra um projeto com continuidade, uma possibilidade de algo que, né, possa ter realmente continuidade, não é sobre nós, é sobre todos os outros munícipes jovens que precisam, e eu espero muito que consigamos atravessar a barreira de tudo o que a pandemia nos trouxe, e lá na frente eu possa falar de postos de trabalho que nasceram de dentro dessas políticas públicas que eu estou aqui falando. Postos de trabalho porque eu sei que isso vai ser um grande problema para a juventude, ao contrário de Terenos, aqui eu não consigo nem chegar e fazer um mapeamento. Então, eu estou me valendo de dados públicos, internacionais e nacionais,
para pegar a minha política pública e começar, né? Porque aqui eu estou falando de uma cidade que tem pelo menos 60 mil jovens, eu estou jogando para baixo, né? Então eu não vou ter esse tempo de fazer esse mapeamento, e concordo demais que a política pública de verdade é baseada em dados em quantitativo. Mas então, para mim, o objetivo é a retomada do crescimento econômico e os postos de trabalho desses jovens. Jander, objetivo para teremos, dá para imaginar alguma coisa? A estruturação de qualquer política, a gente precisa realmente pensar nesse momento em questão da saúde. A gente precisa ter em mente, né, aqui em Terenos a gente tem em mente que eu preciso preservar o meu jovem. O meu jovem, ele é a minha estrutura base de qualquer outra política que o governo, o município venha desenvolver para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Então, nesse primeiro momento, teremos estar focado em manter o nosso jovem com saúde. A longo prazo, Thiago, a gente tem sim uma preocupação com a profissionalização desse jovem. Principalmente, Terenos carece de uma mão de obra qualificada, mas antes dessa profissionalização, a gente quer que o nosso jovem estude. Então, a gente vai fomentar políticas de educação na cidade, a gente vai tentar trazer fomento de mais cursos, pré-vestibulares, a gente vai tentar parcerias com universidades, com faculdades, para que esse jovem estude, porque eu sou de uma formação, eu sou de Terenos também, né, morei muitos anos fora, mas eu sou de Terenos. Aqui a gente saía para estudar em Campo Grande, porque o ensino era mais forte, a gente tinha uma estrutura melhor em Campo Grande. Eu quero que o meu jovem estude em Terenos, porque o jovem de Terenos, ele tem que investir em Terenos, ele tem que pensar como terenense. E essas políticas a gente vai desempenhando, vai conseguir desempenhar ela a longo prazo, mas a gente tem que começar ela de hoje. Então, a estruturação da educação, a estruturação da mão de obra são primordiais. Retomada da economia, a gente vai conseguir fazer isso daqui 10, 15, 20 anos, não tem problema, a economia vai ser fortalecida, enquanto todo esse momento pandêmico no mundo não passar, isso a gente está falando de mundo, a gente não está falando só de Brasil, só de Mato Grosso do Sul, só de Terenos ou Dourados, a gente está falando de mundo. Todo mundo está perdendo alguma coisa com esse momento. Mas o meu jovem, eu tenho que fortalecer o meu jovem para que ele fique vivo, para que ele tenha estrutura, para dar estrutura para o meu estado, para futuramente ter uma retomada econômica. Mas eu quero que ele estude, eu quero que ele se qualifique, eu quero que ele tenha profissionalização. Então, o foco da nossa coordenadoria a longo prazo é esse, a primeiro momento. Manter o nosso jovem saudável, manter o nosso jovem vivo, porque isso é importante e a gente precisa pensar nisso quanto uma política pública hoje, manter-se vivo e, a longo prazo, estruturar políticas educacionais e estruturar políticas de profissionalização. É isso aí, então, com contribuições da Mariana e do Jander, está aqui os dois na tela comigo, nós encerramos mais uma edição do Juventude em Pauta aqui na TV Assembleia. Mariana Gomes Rocha, que é coordenadora da Rede Cor lá em Dourados, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Juventude que está assistindo isso aqui, não desistam, vamos juntos, que há sim um amanhã, e esse amanhã é agora, vamos junto, porque existem possibilidades. É isso aí, também conversou com a gente hoje o gestor de cultura do município de Terenos, Jander Gomes, anotei aqui para não errar. Jander, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e fortalecido o debate. A Prefeitura Municipal de Terenos, na gestão atual do prefeito Henrique Vancura, deixa as portas abertas, a gente fica super feliz em participar, e obrigado mais uma vez por tudo. É isso aí, então, com a participação da Mariana e do Jander, encerramos a edição. Lembrando que você assiste esse programa na íntegra na TV a cabo em Campo Grande, em Dourados, no canal 9, ao longo da nossa programação, mas também estamos no YouTube. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Um abraço para todo mundo, até uma próxima edição. Tchau!